Vocês receberam muito bem o vídeo sobre os métodos de estudo e o método teológico de D.A. Carson. E eu resolvi fazer um vídeo extra que vocês também pediram lá nos comentários sobre os métodos de estudo de um outro estudioso de ponta top do mundo que chama Craig Keener. E no vídeo de hoje nós vamos ver 7 coisas que o Craig Keener nos ajuda a entender e nos ajuda a aprimorar nosso método de estudo e especialmente nosso estudo teológico, nosso estudo da Bíblia, nossos estudos da teologia. Então, esses vídeos são voltados para estudantes de teologia, quer seja você estuda de uma forma informal, sozinho, na igreja, ou se você estuda de uma forma formal, se você é até mesmo um aluno meu nos seminários aí. Esse vídeo é para te ajudar a crescer cada vez mais. E não tentar imitar, assim, exatamente igual, porque talvez você não vai conseguir, mas tentar tirar princípios importantes sobre como cada um vai lidando com os estudos bíblicos. Se vocês quiserem mais vídeos assim, é só deixar aqui nos comentários, né? Eu quero mais vídeos sobre estudos de teólogos importantes e eu vou procurar fazer mais para vocês. Mas o Craig Keener, ele deu uma entrevista onde ele fala especificamente de várias coisas aí sobre como ele estuda, como ele escreve, que eu vou trazer para vocês. Craig Keener é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento do mundo hoje. Ele talvez é o que é o melhor, é o que mais sabe de literatura de contexto, tanto que nós temos em português o comentário histórico-cultural do Antigo Testamento e histórico-cultural do Novo Testamento. O Novo Testamento é só o Keener que escreve. Eu vou deixar todos os livros dele em português, que eu acho importante para vocês, aqui na descrição do vídeo, tá? Ele tem imensos livros, ele tem, o maior dele é um comentário de Atos, de 4 volumes, cada volume tem uma média aí de 1000 páginas, um pouquinho menos de 1000 páginas. É um trabalho violento, onde ele demorou aí 10 anos, eu vou falar mais sobre isso. Eu preguei em Atos todo, eu demorei 1 ano para pregar em Atos, e eu pude ler bastante os principais versículos dele comentando aí ao longo de centenas e centenas de milhares de páginas aí, como que ele fez para ler tanto e para escrever tanto e para pesquisar tanto, para escrever um comentário como esse. Eu estou pregando agora em Gálatas, por exemplo, na minha igreja. Não percam as pregações em Gálatas, estão todas gratuitas aqui para vocês na íntegra. E ele tem um comentário de 900 páginas sobre Gálatas, que eu também estou trabalhando, lendo. Quando eu falo trabalhando sobre o comentário, estou lendo bem detidamente sobre esse comentário, para trazer aí o melhor para a minha igreja em termos de pregação, e vocês podem desfrutar disso aqui também. Então, ele tem inúmeros livros sobre o Jesus histórico, ele tem um livro chamado a Cristobiografia, né, Christ Biography, que é maravilhoso. Tem livro sobre Paulo, comentário de Apocalipse, enfim, é um teólogo de ponta mesmo. Over 10,000 sources cited in the bibliography. Tá? Então, ele é um dos caras que mais conhecem aí contexto histórico e literário do Novo Testamento, e tem produzido assim horrores de milhares de páginas. O que esse cara faz para estudar tanto? Vocês ficaram um pouco incrédulos, alguns de vocês aí nos comentários do livro do Carson, e isso mostra, gente, que o nível da educação brasileira nosso é insanamente baixo, ridiculamente baixo, assim, é a coisa mais horrorosa do mundo, nossa educação, ao ponto de a gente duvidar de uma erudição de ponta como a do Carson, por exemplo, e falar, não, isso é mentira, isso é impossível, isso não é válido. Mas reparem os meus argumentos. Uma não é para imitá-lo, você não vai conseguir. Outra, o Carson, ele é pago para ser um professor e pesquisador. Quando você é um researcher, um pesquisador, você é pago para você ler, para você pesquisar, para você escrever, tá? Além dele ser pago como professor, o que dá muita coisa para ele. Então, ele vive para isso. Contrário de nós brasileiros, que a maioria precisa trabalhar longas horas aí, tem tempo com a família, tem igreja e consegue só ali um pouquinho de tempo para ler, né? Então, é uma outra realidade, tá, gente? Então, eu quis usar o Carson como um exemplo para esticar a gente um pouquinho mais, tirar a gente do nosso conforto, para a gente conseguir ler mais, mas também para mostrar que o cara é um monstro inatingível que ninguém consegue nível dele, mas também que ele tem níveis de leitura. Então, o repertório oceânico que ele tem, ele consegue ler mais rápido. Com o Craig Keener é a mesma coisa, tá? Então, como que o Keener consegue estudar tanto que ele consegue e quais são as dicas que eu separei aqui para nós? 7 dicas, vamos lá, sem mais demoras. Dica de número 1, faça os seus devocionais, tá? O Craig Keener, ele faz, como ele é um teólogo do Novo Testamento, ele manja muito de grego, ele passa o dia lendo grego,
O que ele faz? Ele separa uma horinha à noite para ler o Antigo Testamento em hebraico. Isso é muito importante. Gente, em breve vai ter curso de grego e hebraico aqui no canal. Meu intuito é vocês lerem a Bíblia no original com uma certa tranquilidade, tá? E fazer os devocionais no Novo Testamento grego, no Antigo Testamento em hebraico, com algumas porçõezinhas pequenininhas em aramaico. Faz toda a diferença, porque você vai prestar muita mais atenção, com muito mais precisão. Isso você vai aprender, de fato, ler hebraico e grego. Tá? Então, se você não consegue ler hebraico e grego ainda, que talvez seja o caso da maioria de vocês, não se desespere, leia a Bíblia no devocional. Então, um cara top do mundo como o Craig Kinner, ele ainda tem o seu tempo devocional, tá? Então, não é, eu vou ler aqui todo o meu tempo de forma erudita e jogo fora o meu tempo devocional. Não, ele gasta um tempo só lendo, refletindo, orando e meditando a palavra de Deus, tá? E isso é muito importante. Pela graça de Deus, eu também faço meus devocionais nas línguas originais e o nível de edificação, comparando o eu que fazia devocionais na tradução e que agora faz nas línguas originais, é muito maior agora com as línguas originais. Isso é um incentivo para vocês estudarem e fazer isso devocionais cada vez mais profundo. Devocional não quer dizer ignorantinho, bobinho, superficial. Não. É você ler a Bíblia com profundidade o máximo possível, mas com devoção, com meditação, ruminando o texto bíblico cada vez mais. Tá? Segundo lugar, de novo, depois do vídeo do Carson, eu fiz 2 vídeos com 5 dicas cada uma sobre estudar. E uma das mais importantes é sobre a pesquisa. O Craig Kinner, ele pesquisa muito e ele faz anotações. Então, o que ele nos ensina? A anotar e a pesquisar. Anotar nossa pesquisa e pesquisar nossas notas, por assim dizer. Antes dele migrar para o computador, ele é de uma época que ele pesquisava antes do computador, ele tinha cards, ele tinha carta, pedaços de papel, onde ele via uma citação que ele achava relevante, ele ia lá e anotava e organizava. Ele tinha mais de 10 mil papéis, blocos, né? Que ocupavam uma parede inteira da casa dele, do apartamento dele, ele fala na época, né? 1,000 index cards covered about a wall of my apartment at the time. Depois ele migrou para o computador, que é muito mais fácil se você tem organização. Então, se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, você vai precisar da palavra vida na Bíblia. Faça o máximo de pesquisa que você puder, anote todas as referências bíblicas no computador. Hoje em dia você tem programas que você tem associações por tags. Eu posso fazer talvez um vídeo sobre isso, onde você coloca lá várias citações e junta numa tag e coloca talvez uma citação em 2 ou 3 tags que tem a ver com várias passagens, e aí o próprio programa de graça vai fazendo para vocês as árvores e as conexões, e fica muito mais fácil de achar. Então, anotem, tá? Não percam pesquisa, não façam pesquisa à toa, tá? Daqui a pouco você não vai achar. Por incrível que pareça, eu tenho algumas pesquisas que eu fiz sem anotar no passado, que eu nunca mais vou achar onde que eu pesquisei aquilo, está na minha cabeça. Eu não posso referenciar, porque senão vai dar algum plágio, mas eu nunca mais vou saber onde que está, porque eu não anotei na hora. Então, aprenda com os meus erros, aprenda com os seus erros, façam pesquisa e anotem, tá? Então, por exemplo, o Carson, quando ele está trabalhando num comentário, está escrevendo um comentário bíblico, ele lê, por exemplo, 15 ou 16 comentários de cabo a rabo, né? E depois ele vai fazendo as leituras de pesquisa que ele vai fazendo. Então, vai pegar o versículo 1 de Gálatas 1, agora eu vou precisar todos os comentários aqui, o que eles falam sobre isso, tá? Então, não é ler tudo primeiro para depois começar, não. Eu quero estudar melhor, sei lá, qualquer versículo da Bíblia. Então eu pego esse versículo e vou no máximo de fontes que eu conseguir, tá? Se você é uma pessoa leiga, se você é uma pessoa que quer estudar teologia mais séria, você tem que ir em todas as fontes mesmo acadêmicas, tá? E aí você precisa aprender a pesquisar, bem? Por exemplo, eu como pastor, eu prego expositivamente, vou do começo ao fim num livro da Bíblia. Nesse tempo que eu estou pregando, eu consulto todos os melhores comentários, talvez por volta de 10 comentários que me dá tempo de consultar, sobre aquele texto da pregação daquela passagem. Se o texto é muito grande, às vezes eu preguei, por exemplo, os 5 livros de Moisés, a Torá, em 2 anos, então eu peguei longas passagens, não dá para ler, por exemplo, peguei Deuteronômio, por exemplo, 5 capítulos de Deuteronômio, não dá para ler 10 ou 20 comentários na íntegra, mas eu pego os versículos mais importantes daquela passagem e vou pesquisar.
Ou uma passagem menor, por exemplo, em Gálatas eu estou pregando bem menos versículos, aí sim eu vou o texto todo, em todos os comentários de ponta aí que tem, pelo menos uns 10 dá para separar assim para ler bem. Então faço mesmo, faço uma pesquisa, vai pesquisar um versículo, faça a pesquisa completa aí e faça suas anotações, tá? Terceiro lugar que eu quero que nos ensine de forma muito, muito importante é valorizar a literatura primária. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante para a teologia, valorizar literatura primária. Você não pode fazer uma pesquisa, uma obra, só dependendo de fontes secundárias. Você precisa ler as fontes primárias, o Antigo Testamento em hebraico, a literatura que cerca o Antigo Testamento. Você precisa ler a literatura judaica toda, você precisa ler o Novo Testamento em grego, os pais da igreja em grego, os pais gregos, em latim, os pais latinos. E qualquer coisa que você for pesquisar, se você quiser ir a fundo mesmo, você precisa dar valor às fontes primárias, tá? Aquelas fontes. Por que o Craig Keener é o melhor erudito de contexto histórico do Novo Testamento? Porque ele conhece toda a literatura grega romana, de Homero, o século 8 a.C., até os séculos depois de Cristo, para formar o contexto histórico. Então, ele conhece a literatura grega romana, os filósofos gregos, os filósofos romanos, os escritores de retórica, os escritores de história, os escritores de ciências naturais. Ele conhece tudo. Então, quando ele vai precisar, por exemplo, Jesus diz lá em João 15, eu sou a videira, o Craig Keener, ele sabe, assim, toda a literatura pesquisada sobre como que era cultivar uma videira no mundo antigo, especialmente no século I, mas séculos antes, séculos depois. Ele pega, por exemplo, história natural de Plínio e vai pesquisar sobre isso, e ele vai fazer essa pesquisa maravilhosa. Então, valorizem fontes primárias. Se você está começando agora, não tem como, você vai ler fontes secundárias. Por exemplo, esses comentários aqui que eu estou vendo aqui, eles são, comentários não, são livros da Patrística, tem uns aqui, tem outros espalhados, que tem em português traduzido, tá? Isso já é uma tradução, mas estou trabalhando com fontes primárias. Mas a fonte primária é o texto grego, por exemplo, dos pais apostólicos, dos pais apologetas, todo mundo escreveu em grego. Então, isso exige um treinamento muito grande em línguas, tá? Grego, hebraico, latim, inglês, alemão, francês são línguas básicas aí para você ser um teólogo. Se você quer ser um teólogo, você não tem como escapar de línguas e de pesquisa de fonte primária, tá? Quarto lugar, a quarta coisa que o Craig Keener nos ensina, a ter constância, tá? Quando ele passou 10 anos escrevendo 4.000 páginas de comentários aí sobre Atos, ele passava aí 10 horas à frente do computador, escrevendo, pesquisando, escrevendo, fora que ele dava muita aula, ele tinha tempo com a esposa, com o filho dele, só que ele fala que teve praticamente dano cerebral, porque ele não tinha vida, né? Só pesquisando, escrevendo. Tem problema na coluna por causa disso, deve ter tido um burnout, ou quase ter tido um burnout por causa disso, porque trabalhou demais. E escrever funde os nossos neurônios, exige muita atenção, muito trabalho, é realmente muito cansativo escrever. E ele fala, olha, agora eu estou mais devagar, agora eu dou atenção a isso, eu dou atenção àquilo, talvez algum exercício físico, algum hobby, isso é importante também. Mas ele marcou, não, eu vou criar o hábito. Criou o hábito, ele consegue ter um tempo livre, vai lá e escreve, tá? Isso se você quiser alavancar seu conhecimento teológico, escrever alguma coisa de relevância, você precisa ter disciplina. Então, outros vão lá perder 2 horas por dia no Instagram, no Facebook, no Twitter, você vai lá empreender 2 horas por dia, lendo, pesquisando, escrevendo. Talvez ninguém vai ler o que você vai escrever, não importa, é para você mesmo, para você edificar a sua igreja, sua família, e isso já vale a pena todo o esforço. Tem um irmão aqui na minha igreja que nós fazemos cultos domésticos, todo mundo aqui na nossa igreja, diariamente, as famílias se reúnem em suas casas para cultuar a Deus, né? E tem um irmão que simplesmente já gastou aí 8, 10 horas numa preparação de um estudo bíblico, um sermão para um culto doméstico de um dia, e isso todos os dias, né? E essa pessoa trabalha demais, tudo mais, mas vale a pena o esforço, a disciplina, a rotina criada. Você precisa fazer isso. Isso é o que o Keener nos ensina. Quinto lugar tem muito a ver com isso, é eliminar distração. Então, se o YouTube está sendo uma distração, você precisa cortar um pouco. Se esse canal está sendo uma distração, talvez eu grave um vídeo sobre isso, você precisa cortar um pouco. Selecione. Eu não
eu assisto YouTube, mas o que eu assisto no YouTube? Somente aquilo que vai agregar para mim, que vai me fazer crescer no meu conhecimento teológico, filosófico, literário, tá? Se você quer aprender a exercício físico, nutrição, a marketing digital, qualquer coisa que seja, você precisa gastar um tempo específico, limitado, com o melhor conteúdo que tem, tá? Então, se esse canal não estiver agregando nada na sua vida, vá assistir outro canal. Mas se outros canais estão muito superficiais também, abandone, tá? Abandone. Tô gastando muito tempo no Twitter. Para com o Twitter, para com o Instagram, para com o Facebook. Não estou falando para parar completamente, mas você precisa ter limites e não ter distrações se você quiser crescer no seu conhecimento bíblico e teológico, tá? Sexto lugar, o Craig Kinner nos fala que existem livros difíceis que ele leu. Quando ele trabalhou no livro sobre milagres, ele teve que ler sobre filosofia da ciência moderna, ler ali vários filósofos iluministas, né? David Hume, por exemplo, teve que ler. Bom, quando você pega um livro difícil, ele vai falar, depende do quanto é importante aquilo para você. Se você não quer saber o que o David Hume falou, não gaste seu tempo lendo David Hume. Mas se é importante para você, e é difícil para você, eu quero saber, é importante para mim, eu quero realmente saber o que o Heidegger falou. Então, eu vou pegar o Ser e Tempo, eu vou ler ali, demora 1, 2, 3 anos para ler 1, 2, 3 vezes Ser e Tempo, até eu ver o que realmente, entender o que está falando ali. Então tem livros difíceis mesmo, tem livro difícil na teologia, tem livros difíceis em todo lugar. Então selecione aquilo que é importante para você saber, tá? E gaste tempo lendo aí esse livro difícil. É difícil porque você não tem repertório o suficiente para ler aquele livro. E aí, igual eu falei para vocês nas dicas, né? A última dica das 10 dicas de estudo que eu dei para vocês semana passada é abandone certas leituras, mas certas leituras você tem que agarrar o osso mesmo e roer até você conseguir tirar algum proveito disso. Sétimo e último lugar, muito bonito isso aqui, gente. Craig Kinner nos ensina a lidarmos com as nossas dificuldades particulares e com as nossas bênçãos particulares. Craig Kinner tem TDAH, tem déficit de atenção, né? Ele tem essa falta de concentração. Isso é um impedimento, isso é uma barreira para ele, né? E muita gente hoje em dia tem isso, tá? Eu não sei se eu tenho, nunca fui diagnosticar, mas eu acho que não. Eu acho que às vezes falta de atenção é quando a gente fica muito em tela, os nossos neurônios acabam queimando, a gente não consegue prestar atenção e isso vicia, né? Mas ele realmente é diagnosticado com a TDAH. E o que ele faz? Ele tem uma dificuldade imensa de organização, eu também tenho. O que ele faz? Ele foca naquilo que é a deficiência dele. Então, ele tem uma organização absurdamente bem organizada, exatamente porque essa é a deficiência dele. Então, se você tem, por exemplo, dificuldade com línguas, é aí que você vai focar o seu esforço, se você quiser aprender línguas. Se você tem dificuldade com história, é aí que você vai focar o seu esforço máximo de atenção do seu cérebro para você conseguir desenvolver nessa área, tá? Então, você não vai abandonar, você vai focar para você. Se é importante, se você tem que ter isso na sua vida, você tem que focar, né? E você precisa focar e agradecer a Deus pelas bênçãos. Ele conta tantas bênçãos que a gente tem, por exemplo, acesso à internet, acesso à energia para sustentar nossos computadores, acesso a um monte de informação e educação, e a cursos e vídeo no YouTube, livros. A gente precisa agradecer a Deus por isso, porque a maioria da população do mundo não tem acesso a isso, se a gente levar em conta a população global como um todo, tá? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente aqui nos comentários o que você achou do D.A. Carson, do Craig Kinner. Se você não viu o vídeo do Carson ainda, não sei o que você está esperando, vai lá e assista o vídeo do Carson para você ver mais um erudito de ponta aí, tá? E fechando a frase do Kinner, que é o título aqui da nossa thumbnail, ele diz: é frustrante passar uma semana em um livro. Então, It's frustrating to have to spend a whole week in one book, but hey. você consegue imaginar que ele, assim, lê avassaladoramente, e quando ele pega um livro grande, difícil para ele, como filosofia, por exemplo, como um livro de mais pesquisa, por exemplo, ele precisa gastar uma semana num livro, e para isso para ele é uma coisa horrorosa. Para a maioria de nós, ler um livro por semana é um triunfo gigantesco, já está acima da média de todos o sul-americano aqui, né?
toda a América do Sul, por exemplo, todo o Brasil, com certeza. Então, se esforce. O máximo que você consegue é ler um livro por semana, leia um livro por semana. Se você consegue mais, leia mais, varie leituras e veja as nossas 10 dicas para você estudar melhor teologia, tá? Fique por dentro do canal aqui, porque ainda esse mês de dezembro, tá acabando o ano, mas tem muita coisa para vocês ainda. Tem muitos estudos bíblicos que eu vou colocar para vocês ainda, estudos históricos, e eu vou fazer um vídeo de planejamento para 2024, que vocês vão com certeza amar, se vocês estão gostando do conteúdo do canal até agora. Então, Deus abençoe.